O presidente Lula insiste em ter Rodrigo Pacheco como candidato ao governo de Minas Gerais. Vamos voltar a conversar ao vivo com o André Anelli, que está de volta aqui ao jornal Jovem Pan e conta sobre essa reunião que aconteceu entre Lula e Pacheco fora da agenda do presidente. Ô Anelli, eu quero entender se Rodrigo Pacheco ainda resiste a essa ideia ou já começa a se inclinar um pouco mais a concorrer ao governo de Minas Gerais. Pois é, Cássius, o Palácio do Planalto confirmou uma reunião entre Lula e o senador Rodrigo Pacheco, reunião essa que aconteceu fora da agenda oficial no dia de ontem para que ambos discutissem as eleições. Lula voltou a insistir que Pacheco seja candidato ao governo de Minas Gerais sob o argumento de que não existe nenhuma alternativa competitiva do campo governista em Minas, além do senador. Lula também prometeu viabilizar as condições políticas e partidárias necessárias para essa candidatura. Pacheco, por outro lado, não deu garantias de que vai ser candidato, mas também não descartou essa possibilidade. Com esse movimento, o presidente Lula tem basicamente dois objetivos. O primeiro é viabilizar o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, já que a indicação gerou descontentamento entre senadores que preferiam o nome de Pacheco. Nesse cenário, uma candidatura ao governo de Minas iria significar uma pacificação entre as partes e o segundo objetivo de Lula é construir um palanque eleitoral considerado forte no estado que costuma ser decisivo nas eleições para a presidência da República. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Nelson Kobayashi, quero repercutir com você e também com a Dora Kramer em relação também a essas movimentações que o presidente Lula está tentando fazer e que busca, inclusive, um fortalecimento da sua campanha, mas também em alguns diretórios estaduais. Não é segredo para ninguém que Lula está tentando desde o ano passado que Rodrigo Pacheco concorra ao governo de Minas Gerais. Inclusive, isso já foi motivo de discussão, porque o próprio presidente preferiu Jorge Messias, indicando o nome dele ao STF e não de Rodrigo Pacheco, porque ele tinha planos para o Pacheco. E os planos estão muito claros, que ele concorra e que seja também o palanque de Lula de Minas Gerais. Você acredita, Kobayashi, que Pacheco vai, de certa forma, entrar nessa disputa? A gente sabe que é muito difícil Minas Gerais, é um estado extremamente estratégico, a gente fala que é o estado pêndulo e que acaba, querendo ou não, definindo uma eleição presidencial. Olha, eu acredito, porque o Pacheco, ele está mirando o STF. Ele não quer ser governador, ele quer ser ministro da Suprema Corte. E nem que para isso precise ser candidato ao governo. Candidato e perdendo a eleição, para ficar próximo. Eventualmente ele consiga a confiança do presidente para estar no ministério, enfim, para, convivendo com o presidente, ter a prova de lealdade suficiente a ser o próximo indicado em uma possível vitória do presidente Lula. Se, claro, não tivermos um impeachment do ministro Dias Toffoli, que foi protocolado hoje, mas, claro, estamos no calor, tem muita coisa para acontecer, e se isso acontecer, é que ele teria uma chance antes de eleição, por exemplo. Então, o senador Rodrigo Pacheco pode se colocar, sim, à disposição do presidente, que não vê uma situação fácil em Minas Gerais. O senador Cleitinho é quem dispara nas pesquisas, o PT tem dificuldade de arranjar esse palanque, se não for o Pacheco, cogita-se o Calil, enfim, mas todos com muita dificuldade, e aí é a mesma história de São Paulo. Precisa, no mínimo, ter um palanque para as eleições ao governo federal. Dora, como é que você enxerga também essas movimentações no tabuleiro da política e também o presidente Lula, querendo ou não, ter candidatos fortes, tanto no governo como também no Senado, tanto em São Paulo como também em Minas Gerais? Pois é, ele está se mexendo. Você vê que o presidente Lula canta vitória, mas é pura retórica. Ele sabe, ele canta vitória, mas ele sabe, ele tem consciência de que é preciso trabalhar, que o cenário é duro, porque tem os 3 maiores colégios eleitorais, ele só está arrumado no Rio, aqui no Rio, que é o terceiro, porque ele vai apoiar o Eduardo Paes, que está disparado na frente, mas não tem arrumação ainda em São Paulo, não tem arrumação em Minas. Então, ele investe nesses dois, o primeiro e o segundo colégios eleitorais. Agora, o Pacheco, eu estou achando realmente que ele vai ser candidato, porque se ele não fosse, ele não teria mudado de partido. Ele sai do PSD, anunciou que sai do PSD, vai para o União Brasil. Vai mudar de partido para quê? Para ficar em casa? Não, vai ser para ser candidato. Sei lá, de repente, para ser candidato ao Senado, mas
para isso não precisava sair do PSD. Ele vai sair porque no PSD está o vice do Zema, que vai ser o candidato, Matheus Simões, né? Então, se ele vai para outro partido, é que ele quer um espaço para quê? Para disputar. Então, eu acho que é muito capaz, não vejo que seja impossível ele ceder o canto da sereia para o Lula, porque sabe-se lá, se o Lula não vai prometer uma futura indicação, se ganhar a reeleição, que o Pacheco vai ser indicado para a próxima vaga do STF. Pode ser.